Fala aí pessoal, tudo jóia? Esse vídeo que eu vou fazer agora é devido a algumas dúvidas que eu tenho visto frequentemente nos fóruns de eletrônica e Arduino. O pessoal que não tem tanta intimidade assim com a eletrônica, que é um entusiasta, um hobbyista e não estudou tanto a fundo a eletrônica, sempre esbarra nessas dúvidas de controle de carga AC, que é uma coisa um pouco mais, digamos, avançada e você precisa ter um conhecimento maior, porque também envolve um certo perigo. Você está trabalhando com uma rede de alta tensão, né? Teoricamente alta tensão, e você pode correr risco de choque ou de queimar os aparelhos elétricos que você tenta ligar e até queimar a tua placa Arduino, né? Com muita facilidade, inclusive. Claro, isso não é um bicho de sete cabeças. Você aprendendo o básico, que é o que eu vou tentar passar agora neste vídeo, você vai ter capacidade de montar seus circuitos e trabalhar tranquilamente com esse tipo de aplicação. Então, o primeiro circuito que eu quero mostrar, eu vou mostrar três circuitos, tá? E esse primeiro circuito que eu quero mostrar para vocês, ele é um circuito de sincronismo, tá? Quando você está utilizando um Arduino ou qualquer outro microcontrolador, você precisa sincronizar a sua rede 220, tá? 220 volts ou 120 volts, 127 volts, com o seu Arduino. Então você precisa ter um circuitinho para adequar a tensão de 220 volts para os 5 volts ou os 3,3 volts do seu microcontrolador, tá ok? Então, outra coisa também importante no sincronismo de circuitos para controle de carga AC é o que? Você ter a precisão na potência que você está transmitindo para sua carga. Então, alguns circuitos que usam componentes discretos, como por exemplo resistor e capacitor, né, e o DIAC, que são aqueles circuitos mais simples, que não precisa de microcontrolador, você consegue controlar a potência, mas você ali não tem uma precisão na potência que está sendo entregue à sua carga. Ali você tem um potenciômetro lá normalmente para ajustar, aí você sabe, o potenciômetro está aqui na metade, então é mais ou menos metade da potência, né? 50% da potência está sendo entregue à carga, mas você não tem precisão, ok? Com isso aqui, com esse tipo de circuitos microcontrolados, né? Não somente os microcontrolados, mas que tem algum tipo de controle digital, você consegue manipular melhor esses dados, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa nesse circuito aqui é observar os componentes que nós temos. Ó. Nós temos dois resistores aqui em paralelo, tá? Temos uma ponte de diodos, temos um fotoacoplador e um resistor aqui de pull-up, tá ok? Já eu explico o que é, para quem não sabe. O fotoacoplador, quero enfatizar que o uso do fotoacoplador nesse tipo de circuito é importantíssimo. O que é um fotoacoplador? Ele é um componente que isola um lado do circuito do outro lado através de luz. Então, a informação deste lado aqui, ó, que vem da rede elétrica, ela é transmitida para o Arduino, para o lado do Arduino, através de luz. Então, aqui nesse meio aqui, ó, não tem nada que conduza com facilidade a eletricidade, ou seja, aqui é praticamente isolado, né? Alguns fotoacopladores aí têm isolação para mais de 1000 volts. Então, se qualquer coisa de ruim acontecer aqui, desse lado de cá, e queimar, seu Arduino ou seu microcontrolador não vai ser atingido, porque o Arduino trabalha com 5 volts, né? Dependendo do Arduino, 3,3 volts. E aí você vai ter sérios problemas aqui. Você vai queimar sua placa, né? Não somente o seu chip, mas provavelmente alguns componentes da sua placa. E isso é ruim para qualquer um. Então, o fotoacoplador é importantíssimo para o quê? Isolar os circuitos, beleza? Então vamos lá. Esses primeiros resistores aqui, eles estão em paralelo para formar uma resistência menor, né? Mas também para dividir a potência dissipada entre eles, porque a potência aqui dissipada aqui vai ser um pouco grande, né? A gente está trabalhando com uma tensão de 220 volts. Então a tensão que vai ficar aqui sobre esses resistores é uma tensão grande demais. Então a potência deles vai ser grande. Então já eu vou explicar melhor, tá ok? Aqui a ponte de diodo serve para retificar, né? Ou seja, transformar a tensão alternada em tensão contínua, tá bom? Então, aqui no ponto B, a gente vai ter uma tensão alternada. No ponto C, teremos já uma tensão contínua, tá ok?
E o que mais que acontece aqui, ó? Esses resistores aqui, eles servem para abaixar a tensão e limitar a corrente para o LED aqui, ó. Tá ok? Porque a ponte de diodos, dependendo da especificação, ela até aguenta os 220 volts direto nela, né? Mas esse LED aqui dentro do fotoacoplador, ele não aguenta 220 volts. Então, tem que abaixar a tensão com os resistores, né, e limitar a corrente para o LED. Então, esses resistores aqui, eles podem vir também aqui depois, ó, nesse ponto C aqui. Poderia vir a ponte primeiro e os resistores depois. Tanto faz, tá ok? Não tem problema. Mas essa topologia aqui de circuito, eles vêm primeiro. Então, olha só, no ponto A, que é aqui a entrada do teu circuito, então se eu tivesse um osciloscópio e ligasse entre o ponto A e o neutro aqui, né, da minha rede elétrica, eu ia medir os 220 volts com 60 Hz, tá ok? Passando pelos resistores, se eu medisse aqui com o osciloscópio entre o neutro e o ponto B, eu ia ter essa tensão aqui de 3,4 volts por 60 Hz. Já vou mostrar os cálculos aqui de onde a gente chega nesse 3,4 volts. Ou seja, esses resistores aqui estão abaixando a tensão, tá? Estão abaixando a tensão, beleza? Aí, na ponte de diodos aqui, depois que eu retificar, eu tenho uma tensão um pouco menor. Eu vou ter 2 volts. Aí você fala, mas por quê? Né? Por que eu tenho 3,4 aqui antes e 2 volts depois? Bom, porque eu tenho uma queda de tensão nos diodos. Lembra que para o diodo conduzir, ele precisa consumir uma tensão ali de joelho, né? A tensão de limiar, que é 0,7 volts. Como a gente está utilizando uma ponte, aí a gente tem o quê? 2 diodos conduzindo. Então vamos analisar aqui, ó, o primeiro é o caminho da corrente nesse circuito. Ó. Quando eu tenho a tensão de entrada aqui de 220 volts, no semiciclo positivo, o que acontece? Ó, a corrente vai vir aqui e vai chegar na ponte de diodos. Aí ele vai ver 2 diodos. Ó. Um vai estar com o anodo virado para cá e o outro vai estar com o cátodo virado para cá. Né? E aí a gente sabe que o diodo só conduz em uma direção. Aí esse semiciclo positivo vai falar, opa, para que lado que eu vou, né? Um lado vai conduzir, o outro lado não vai conduzir. Quem vai conduzir? O diodo D1, porque ele vai estar polarizado, né, diretamente. Ou seja, esse lado aqui vai estar positivo e esse lado aqui vai estar mais negativo. Então ele vai conduzir, consumindo aqueles 0,7 volts. Aí vem, a corrente passa por dentro do LED, o LED vai acender, né, fazendo o transistor aqui conduzir. A corrente passa, vem por aqui, ó, e ele vai aqui encontrar quem depois de novo? O D3, né? Ele não vai conduzir para o lado de cá, para o D4, porque o lado de cá está com quase o mesmo potencial. Então, ele vai conduzir pelo D3, né? Então a corrente vem, passa pelo D3 e volta para o neutro. Beleza? Então o caminho é esse, ó. Os resistores, D1, LED, D3, volta para o neutro. Aí, logo em seguida, vem um semiciclo negativo, né? Ou seja, esse lado aqui é como se a tensão invertesse a polaridade. Antes estava positivo em cima, negativo embaixo. Agora vai inverter a polaridade. Negativo em cima, positivo embaixo. Então, olha só. A corrente vai vir aqui, né? Eu estou analisando no sentido convencional de corrente, tá? Só para ficar mais fácil. A corrente vai vir aqui, ó, e vai encontrar D1 e D4. Ela fala, opa, para que lado que eu vou? Ah, como aqui é negativo, né? Ele vai, então, ir para o diodo D4, porque o diodo D4 vai estar polarizado diretamente nesse caso, né? Então vai conduzir por aqui, ó, pelo negativo do D4. Aí ele vem, passa por aqui, vem para o LED, ó, o LED também vai estar aqui polarizado, né? Corretamente. Vem aqui, né? E aí ele encontra quem? D2 aqui, ó. Aí ele vem, conduz por D2 e volta para cá. Então, a gente observa que tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, 2 diodos daqui da ponte vão estar conduzindo simultaneamente, né? Assim como o LED também vai estar conduzindo, né? E o importante é saber que os diodos aqui, ó, né, paralelos, opostos, eles conduzem durante o mesmo semiciclo, tranquilo? Então, olha só, é por isso que essa tensão aqui cai para 2 volts. Então, no ponto C, a gente vai ter uma tensão CC pulsante, que a gente fala. CC por quê? Porque ela é contínua. Ela já não tem mais os semiciclos negativos. Ó. Os semiciclos negativos que estavam aqui se tornaram positivos. Tá ok? Então ela é contínua porque ela não inverte mais a polaridade. Ou seja, ela vai somente em um sentido.
tá? Mas ela é pulsante ainda. Por quê? Porque ela tem essa característica aqui, ó, de pulsos, tá? Ela não foi filtrada ainda. Quando a gente está trabalhando com as fontes lá de alimentação, a gente bota um capacitorzinho para isso aqui ficar mais ou menos contínuo. Mas não é o caso aqui, a gente quer esses pulsos mesmo, tá? E como o padrão aqui, ó, tá se repetindo com mais frequência, a frequência do sinal dobra. Agora a gente vai ter 120 Hz, tá ok? Vamos aos cálculos, ó. Eu quero limitar a corrente do LED para mais ou menos, no máximo 20 miliamperes, tá ok? Então, para não queimar esse LED aqui, eu tenho que manter uma corrente abaixo de 20 miliamperes. Óbvio que eu não vou trabalhar lá perto dos 20 miliamperes, porque eu vou estar colocando o componente para trabalhar no limite. Isso não é bom, diminui a vida útil do componente. Então, olha só, fazendo aqui aquela análise de malha, né, que é a malha que vai conduzir, a gente tem o que, ó, 220 volts menos a queda de tensão no LED menos as duas quedas de tensão nos diodos, VLED, que é a tensão no LED, e VD, que é a tensão nos diodos. Isso aqui, ó, quando eu pego os 220, subtraio o que tem aqui e subtraio o que tem aqui, sobra o que está em cima dos resistores. E são os resistores que vão ditar a corrente que vai passar pelo circuito, tá ok? Então eu pego essa soma aqui, ó, o numerador vai ser a tensão em cima dos resistores, e aí eu divido pela resistência deles mesmos, a equivalente deles, para saber a corrente. Isso vai resultar em 9,21 miliamperes, mais ou menos. É uma corrente tá boa, vai conduzir belezinha aqui, vai fazer o transistor saturar. Pode ter certeza, tá ok? Aí eu quero saber qual que é a tensão que sobra em cima dos resistores, né? Dos resistores, que é o quê? Eu posso tanto, né, fazer esse cálculo aqui, ou também posso pegar a resistência equivalente deles e multiplicar pela corrente que eu tinha encontrado aqui anteriormente. Vai dar 216,6 volts. Olha só, 220 volts, né, que é da entrada, menos essa queda de tensão aqui, ó, sobra justamente esses 3,4, que é o que eu tinha falado anteriormente. Então, nesse ponto B aqui, a gente vai ter 3,4 volts, medindo com o neutro. Ok? E aqui esses 2 volts aqui é medindo com já esse negativo aqui, beleza? E agora eu quero saber a potência nos resistores. Olha, eu calculei a potência individual de cada resistor, deu aproximadamente 1 watt, tá ok? Só que, como eu disse, nunca trabalhe com componente no limite. Dimensione isso aqui para 1,5 watt, se não existe resistor de 1,5 watt, bota 2 watts, tá ok? É melhor sobrar do que faltar. Tá ok? Porque isso diminui a vida útil dos componentes a longo prazo. Beleza? Bom, outra dica que eu quero falar aqui é nunca interligue os terras. Esse terra de cá é o terra da tua placa do Arduino, o ground que tem lá no pino lá do seu Arduino. O terra daqui é um terra que está pro lado AC. Nunca interligue-os, tá ok? Porque isso aqui pode dar sérios problemas. Bom, olha só, quando esse LED conduz, tá? Esse transistor também vai conduzir, ele vai entrar em saturação. Então, o pino do Arduino é aterrado aqui por dentro através do transistor, né? Então, isso aqui vai funcionar como um curto-circuito, isso aqui vai vir para o terra. Então, o Arduino vai ler o que? 0 volts. Quando o LED aqui não conduz, esse transistor fica em corte, ou seja, ele também não conduz. Então, o circuito é como se esse transistor não existisse. Então, ó, o pino do Arduino vai ficar ligado ao VCC diretamente, através do resistor aqui, né? Ou seja, você vai ter 5 volts na entrada do seu Arduino. Seu Arduino vai ler high, né? O nível lógico high. E quando o LED conduz, nível lógico low, ou baixo, ok? Então, ó, essa aqui é a onda que vai aparecer na saída do circuito, aqui no ponto D, ó. Nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto, você vai ter essa tensão aqui, ó, tá? Esses pulsos altos aqui, ó, vão indicar justamente a sua